Boa noite. Boa noite. Doleiro Alberto Youssef afirma que José Dirceu e o tesoureiro do PT, João Vacari, recebiam propina para o partido. Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista, é preso na Itália. A extradição agora depende de decisão política. Sobe para 5 o número de mortos por explosão em navio plataforma da Petrobras. Ainda há 4 desaparecidos. Empresa do litoral paulista converte água do mar em água potável, mas o preço é alto e o produto não é vendido no Brasil. Padres apaixonados pelo carnaval comandam ensaios de escola de samba que vai desfilar no AMB. Morre aos 101 anos Tomi Otaki, um dos maiores nomes das artes plásticas. Uma colisão entre 2 caminhões travou a Marginal Pinheiros. O acidente aconteceu ontem à noite na altura da ponte Ari Torres, na zona sul da capital. Mas o trânsito na região ficou complicado durante toda a manhã desta quinta-feira. Segundo a CET, uma faixa da Marginal Pinheiros permaneceu bloqueada, pois um poste com cabos de alta tensão caiu após um dos caminhões atingi-lo. De acordo com a Eletropaulo, agora é necessário desativar o fornecimento de eletricidade da região para a retirada dos veículos, que está prevista para a noite desta quinta-feira. Ninguém ficou ferido. Homem atira contra moradores de rua e mata 2 na zona leste de São Paulo. O crime ocorreu embaixo do viaduto Antônio Silva Bueno, em Guaianazes. O atirador, que ainda não foi identificado e segue foragido, abriu fogo contra 5 moradores de rua. 2 morreram no local e 3 foram encaminhados para hospitais da região. Eles seguem internados. O caso está sendo investigado pelo DHPP. No litoral paulista, uma empresa retira o sal da água do mar para torná-la potável. No Brasil, já se estuda essa possibilidade desde 1970. Mas por enquanto ainda não é permitido comercializar o produto no país. Além disso, o processo tem um custo muito alto. A água do mar é captada num barco a 10 quilômetros da costa. De caminhão, chega até os tanques da fábrica, onde passa por um processo de tratamento com cloro. E já sai da torneira também filtrada. Ela está salgada ainda. Ela está salgada. O processo que retira o sal da água do mar acontece depois, no laboratório da fábrica. Foi desenvolvido por um brasileiro que fez adaptações na máquina dessalinizadora fabricada nos Estados Unidos. A intenção foi retirar também o excesso de outros minerais, porém preservando uma quantidade considerada benéfica ao organismo. E aí, segundo o empresário, estaria a vantagem sobre a água mineral comum. Eu ofereço para você 63 tipos, no mínimo, de outros sais. Uma água mineral normal? Uma água mineral normal tem por volta entre 12 e 15 minerais. Sem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o gosto fica bem parecido com a água retirada de uma fonte mineral tradicional. Só que para deixar a água do mar desse jeito, custa bem mais caro. A estimativa da empresa é de que uma garrafinha de 500 ml chegue ao mercado pelo dobro ou até por 3 vezes o preço da água convencional. Eu não colho e coleto a água na sua nascente, como é uma água mineral tradicional, que o envasador só tem o trabalho de pegar a água e envasar. Eu tenho que ir até o alto mar, trazer a água para a nossa planta, processá-la antes de que ela esteja pronta para envasar. Tudo isso tem custo. A estação experimental de tratamento em Bertioga, no litoral norte, tem capacidade para produzir 16 mil litros por dia. Mas a empresa ainda aguarda a autorização da Anvisa para começar a vender a água dessalinizada. A alternativa chegou a ser cogitada pelo governador Geraldo Alckmin para amenizar a crise hídrica na região metropolitana. Mas ontem Alckmin considerou que a altitude e a distância podem inviabilizar a ideia. Se nós estivéssemos em beira-mar, em Santos, Rio de Janeiro, Salvador, seria bastante factível. O problema a 700 metros de altura é o custo
que vai ter que dessalinizar e transportar para São Paulo. E uma ótima notícia é que a chuva tem elevado o nível do sistema Cantareira. A quantidade de água armazenada aumentou pelo 9º dia nesse mês de fevereiro. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, o nível do sistema subiu de 6,4% para 6,7%. Essa é a maior elevação desde o início da crise. O nível do reservatório Alto Tietê opera com 13,3%. A represa de Guarapiranga atualmente está com 55,2% de sua capacidade, enquanto o reservatório Alto Cotia opera com 34,3%. Hoje o sol brilhou forte em todo o estado de São Paulo e a chuva veio de forma bem isolada. Aqui na capital, os termômetros chegaram a marcar os 32 graus. O tempo só deve mudar a partir de sábado, quando as temperaturas caem um pouco e a chuva pode vir a qualquer hora do dia. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. A sexta-feira será de temperaturas altíssimas em todo o Brasil. O sol brilha forte e o tempo fica firme no centro-oeste do Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro até o interior de Alagoas, pegando também o Distrito Federal. Já no litoral leste do Nordeste faz muito calor e se chover será de forma bem passageira. Nas outras áreas em azul do mapa, chuvas associadas ao calor e a uma frente fria que avança pelo oceano, provocando chuvas de moderada a forte intensidade, desde o norte gaúcho, pegando também o Paraná e Santa Catarina, influenciando o tempo também em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. As temperaturas vão ficar bem altas. Vai fazer 31 graus em Salvador, 33 em Vitória e 41 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o tempo continua bem parecido. O dia já começa quente, o sol brilha forte entre algumas nuvens em todas as regiões. As temperaturas disparam durante a tarde e até o final da noite pode chover forte, já que além do calor e da alta umidade do ar, começamos a ter a influência da frente fria que vem do sul do país. A máxima amanhã chega aos 35 graus em Votuporanga, 34 graus na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara e no litoral vai fazer um calorão de 35 graus amanhã. Para toda a Grande São Paulo, há previsão de chuvas localizadas e a partir de sábado as pancadas devem vir a qualquer hora do dia com a chegada de uma frente fria. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 21 e máxima à tarde na casa dos 32 graus. No sábado de carnaval, o tempo fica mais chuvoso e a máxima cai para 29 graus. No domingo, a temperatura cai ainda mais, máxima prevista de 27 graus, com períodos de sol intercalados com chuvas. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Morre em São Paulo, aos 101 anos de idade, a artista plástica Tomi Otaki. Celebrada como a grande dama da pintura nacional, Tomi estava internada havia mais de uma semana por causa de uma pneumonia no Hospital Sírio-Libanês. O corpo da artista será velado amanhã no Instituto Tomi Otaki, na zona oeste da capital paulista, e depois vai ser cremado em cerimônia fechada para a família. As obras de Tomi Otaki podem ser vistas em algumas das principais vias de São Paulo, como a escultura de aço na Avenida Paulista ou as ondas de concreto na Avenida 23 de Maio, inauguradas para comemorar os 80 anos da imigração japonesa no Brasil. Painéis da artista também podem ser apreciados na Estação Consolação do metrô ou na parede externa deste prédio no centro da cidade. Esta tapeçaria no Memorial da América Latina foi danificada num incêndio e está sendo restaurada. Em 2004, Tomi Otaki selou uma parceria com o arquiteto Oscar Niemeyer para projetar o que viria a ser um dos símbolos de São Paulo, o prédio do Auditório Ibirapuera. Niemeyer ficou responsável por todo o desenho da parte exterior do prédio. Tomi Otaki ficaria responsável por dar vida à parte interior do prédio. E o resultado é que é dela esta enorme escultura que faz uma curva pegando parte do teto e também das paredes aqui do auditório, uma gigantesca onda vermelha. Tomi Otaki nasceu em 1913 em Kyoto, no Japão, e veio para São Paulo em 1936. Começou a pintar no início da década de 50, no estilo figurativo.
Logo depois, passou a explorar as cores e a geometria nas suas obras. Nos anos 60, Tomi adotou a linguagem abstrata. A influência da cultura japonesa é nítida nas formas simples dos trabalhos dela. A artista participou de inúmeras bienais internacionais, entre elas a de Veneza e a de São Paulo. A última exposição foi em novembro de 2013, no instituto que leva o seu nome, em São Paulo. O prédio da instituição foi projetado pelo filho, o arquiteto Rui Otaki. Nos últimos anos de sua vida, Tomi seguiu trabalhando em seu próprio ateliê na capital paulista. Nunca parei, sempre estou trabalhando. Esse é o trabalho que me mantendo saúde. Sobe para 5 o número de mortos na explosão do navio plataforma a serviço da Petrobras no litoral do Espírito Santo. 25 pessoas ficaram feridas, 14 delas foram hospitalizadas, mas 7 já tiveram alta. Outras 4 ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros trabalha à procura dos desaparecidos na casa de bombas do navio, onde aconteceu o vazamento de gás que levou à explosão. Foi lá que mais 2 corpos foram encontrados hoje, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros. A embarcação está sem energia, o que dificulta o resgate. O navio já foi totalmente esvaziado e teve suas operações suspensas, segundo a BW Offshore Brasil. A empresa é dona do navio plataforma FPSO Cidade de São Mateus, contratado pela Petrobras para prestar serviços nos campos de Camarupim e Camarupim Norte, próximos às cidades de Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo. A explosão aconteceu ao 12h50 de ontem. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, 74 pessoas estavam a bordo na hora do acidente. Os feridos foram levados de helicóptero ao aeroporto de Vitória e de lá seguiram de ambulância para hospitais da Grande Vitória. A ANP também garantiu que não houve vazamento de óleo no mar. A Agência e a Marinha do Brasil investigam o caso. A empresa BW Offshore está mantendo alguns funcionários do navio e os familiares das vítimas hospedados em um hotel em Vitória. Eles estão sendo atendidos por assistentes sociais. Nesta tarde, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que a diretora de abastecimento e gás da Petrobras já foi ao local e que ele aguarda um relatório sobre o acidente. Em acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, o doleiro Alberto Youssef afirmou que os ex-ministros da Casa Civil, José Dirceu, Antônio Palocci, eram ligações do executivo da Toyo-Cetal, Júlio Camargo, com o PT. Júlio Camargo é apontado como um dos intermediários das propinas pagas no esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Ele também participa da delação premiada na Operação Lava Jato. O depoimento de Youssef à Polícia Federal foi dado em outubro do ano passado e tornou-se público hoje por determinação judicial. Segundo Youssef, o executivo da Toyo-Cetal tinha ligações com o PT, notadamente com Dirceu e Palocci. No depoimento, Youssef disse ainda que Dirceu usou diversas vezes um avião de Júlio Camargo. O doleiro, no entanto, não soube informar o motivo de o ministro ter viajado na aeronave, mas afirmou que Júlio Camargo é amigo de José Dirceu. Ele relatou aos policiais que a utilização do avião ocorreu após Dirceu ter deixado o comando da Casa Civil em 2005, por causa do escândalo do mensalão petista. Alberto Youssef também contou à Polícia Federal que teve acesso a um arquivo com senha mantido em um pendrive por Franco Clemente Pinto, responsável, segundo ele, pela contabilidade dos supostos pagamentos de propina e caixa 2 do executivo da Toyo-Cetal. De acordo com o doleiro, nesse pendrive eram armazenadas todas as movimentações financeiras de Júlio Camargo. Youssef destacou que ele próprio era tratado como primo na planilha. Já Dirceu, segundo Youssef, era chamado de Bob.
Em outro trecho da delação, o doleiro diz que Dirceu e o atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, eram os responsáveis no PT por receber as propinas das empreiteiras envolvidas no esquema da Petrobras. Em nota, o ex-ministro José Dirceu repudia com veemência as declarações do doleiro Alberto Youssef. Afirma que não recebeu recursos ilícitos de nenhuma empresa investigada pela Operação Lava Jato e que sempre viajou em aviões de carreira ou táxi aéreo depois que deixou o governo. Condenado no mensalão petista, José Dirceu ficou em regime fechado até novembro do ano passado, quando passou para o semiaberto. Também em nota, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, nega que tenha recebido qualquer quantia em dinheiro por parte de Alberto Youssef e afirma que são mentirosas as afirmações do doleiro. Procurado pelo Jornal da Gazeta, o ex-ministro Antônio Palocci ainda não se manifestou. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou em sua delação premiada que o ex-deputado Cândido Vacareza do PT teria recebido propina de R$400 mil. Segundo Paulo Roberto, o dinheiro seria por um contrato de importação de asfalto. Paulo Roberto Costa admitiu ter recebido $192 mil em propina na Suíça pelo contrato. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar. O ex-deputado Cândido Vacareza negou ter recebido valores ilícitos. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista, se entregou à justiça italiana. Pisolato, que tem dupla cidadania, fugiu do Brasil depois de sua condenação. O governo brasileiro pediu sua extradição para cumprir a pena. No primeiro julgamento em Bolonha, no ano passado, ele ganhou. Mas houve recurso e agora ele perdeu na Corte de Cassação de Roma, a cúpula do Judiciário da Itália. Pisolato foi condenado a quase 13 anos de prisão no mensalão do PT, acusado de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ele está preso e sua extradição depende ainda de uma decisão política. O Ministério da Justiça da Itália tem até 3 semanas para dar a palavra final. Defesa do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, afirmou hoje que vai recorrer da decisão de extraditar o brasileiro. O advogado disse ainda que Pisolato está disposto a ser julgado na Itália e, se condenado, estaria de acordo em cumprir a pena lá. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Como diria o herói do povo brasileiro, José Dirceu de Oliveira, repudio veementemente qualquer tentativa de ficar aí discutindo o que é que Andrea Orlandi, o ministro de Justiça da Itália, vai fazer com a ordem para extraditar Henrique Pizzaiolo, Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, para o Brasil, porque isso tudo é tergiversar. A verdade é a seguinte: a alta corte de Roma colocou no lixo toda a argumentação que tem sido feita de que não houve mensalão, de que não houve crime, de que é tudo um processo político e de que não houve plena defesa. Bobagem. A Itália é um país democrático, a justiça funciona lá e reconhece que a justiça daqui funciona. Aliás, que houve crime, o próprio Pisolato reconheceu quando fugiu. Se ele não tivesse cometido crime nenhum, ele estaria no Brasil. A decisão da corte italiana põe por terra esse discurso do PT, do herói nacional, José Dirceu, José Genuíno e Henrique Pisolato. Henrique Pisolato é um ladrão, vagabundo, assim como, por exemplo, Alberto Youssef, o doleiro da Operação Lava Jato, né? O PT diz que inaugurou na República Brasileira o combate à corrupção com o mensalão e com a Operação Lava Jato. Ao mesmo tempo, o PT diz que os promotores e policiais federais terão de responder na justiça porque só atacam o PP e o PMDB e não os partidos da oposição. O meu amigo Carlos Alberto Sardenberg fez um brilhante artigo no Globo dizendo que uma coisa contraria a outra e acaba com o mérito que Dilma quer passar para ela desse combate à corrupção no Ministério Público, que não depende dela, e na Polícia Federal, que é um órgão do Estado
e não do governo e muito menos do partido. É o que ele chama, no título do artigo, de meio mérito. Recomendo a leitura. Mas eu recomendo muito mais é que você fique alerta para esse papo furado e não fique aí esperando qual é a decisão do Orlandi, se vai mandar de volta. Isso não é importante. Tanto faz o Pizzolato ir para Regina Coeli, a prisão central de Roma, que o meu amigo Natali sabe que é pior do que a maioria das prisões brasileiras, ou ele ir para Pampulha, não é verdade? Pois é. Boa folia, até terça de carnaval, direto ao assunto, em pé. Presidente Dilma Rousseff e ex-presidente Lula se reúnem em São Paulo para discutir a conjuntura da crise política que atinge o governo. Após o encontro reservado de pouco mais de 2 horas, Dilma e Lula evitaram a imprensa. Pela manhã, a presidente esteve no Hospital Sírio-Libanês para uma série de exames de rotina. Das igrejas para as quadras de samba, padres apaixonados pelo carnaval comandam os ensaios da Escola de Samba Dom Bosco, que sempre recebeu o apoio dos fiéis e da comunidade. Este ano disputa no IMB o título do Grupo 1 do Carnaval de São Paulo. Dizem que o carnaval começou por volta do ano 500 a.C. lá na Grécia para celebrar deuses e também a natureza. Já na era cristã, a festa passou a ter 3 dias de comemorações no período que ainda hoje antecede a Quaresma. E aqui em Itaquera, na Zona Leste, esta pacata igreja prova que a religião ainda participa ativamente da folia. Antes da missa, na hora de colocar a batina, o canto já é diferente. Se o samba chamar, eu vou, minha escola canta, com fé eu vou. Os padres Rosalvino e Renato celebram a missa normalmente, mas já a gente mostra que essa dupla de R's comanda alguns fiéis bem mais barulhentos. Antes, o padre Rosalvino explica que samba não tem nada de pecado. Samba é alegria, samba é fé, samba é o povo reunido, mas de uma maneira que até religiosamente o samba nos inspira a beleza de Deus. E já que não tem pecado nenhum, o padre é apaixonado por carnaval. Na época em que surgiu a ideia de montar uma escola de samba na igreja, ele conta que teve de provar para o bispo que valia a pena. Ele chegou, quando viu todo aquele povo reunido, a criançada alegre e feliz, ele falou: você é um louco parecido com o tal de Dom Bosco, que é o nosso fundador, que tinha todo esse jeito de lidar com a rapaziada. O homem me abençoou a escola e dali por diante todos acabaram aceitando essa escola de samba como fazendo parte de um grande projeto educativo e pastoral, que é o que eu tenho aqui. E é depois da missa que o Siriguidum começa. Daqui de fora já dá para escutar a batucada. E neste ano, ao menos 1.000 integrantes pretendem ganhar o carnaval lá no AIMB. A escola de samba Dom Bosco começou como bloco do padre no início dos anos 80. Pouco tempo depois virou escola de samba. Hoje eles se preparam para disputar o título do Grupo 1 do Carnaval de São Paulo e vão desfilar na madrugada de segunda para terça-feira. Já passamos pelo Grupo 3, 2, 1, agora acesso. E pelo jeito temos condições, viu? Ué, mas o tradicional não é a igreja ter um coral em vez de escola de samba? É um coral diferente, mais barulhento, mas não deixa de ser um coral. E a gente não deixa de louvar a Deus, porque a nossa letra, se você pegar, está recheada de elementos teológicos, falando da vida, falando do amor, da caridade que estende a mão, desse homem Dom Bosco, e a gente continua essa ação com a juventude nos dias de hoje. Se o samba chamar, eu vou. Escola de canta com fé e louvor. Dom Bosco é inspiração, a sua vida foi uma lição de amor. Mais carnaval, o Sambódromo do AMB passa pelos últimos reparos para receber os desfiles das escolas de samba que começam amanhã. A repórter Fernanda Azevedo está lá e tem as informações. Fernanda? Oi, Gabriel. A gente está aqui bem pertinho do Sambódromo. As escolas de samba não gostam de mostrar muito, mas já dá para ver um pedacinho dos carros alegóricos, o colorido desse carnaval de São Paulo. E a gente tem alguns avisos importantes para quem pretende
pular o carnaval por aqui. Ainda há ingressos disponíveis, mas a venda pela internet foi encerrada. Só ocorre aqui nas bilheterias do AMB. Amanhã, sexta-feira, e no sábado tem desfile do grupo especial e no domingo tem desfile do grupo de acesso. Na sexta-feira da semana que vem, no dia 20, ainda tem o desfile das campeãs. As entradas custam entre R$ 90 e R$ 190 na arquibancada e R$ 2.420 cadeiras e mesas de pista. Esses são preços para os desfiles do grupo especial. Os ingressos são nominais, por isso uma outra dica importante é que a pessoa traga RG e CPF na hora da compra para fazer o cadastro, né? E não compre ingresso de cambista para evitar confusão na hora. O AMB tem capacidade para 33 mil pessoas assistindo o carnaval e tem um forte esquema de segurança já prometido para os dias de desfile, com seguranças privados e também com policiais militares. Todo mundo que entrar vai ter que passar por revista. É proibido entrar com bebidas alcoólicas, com garrafas de vidro ou outros objetos que possam ferir ou cortar. Também não é permitida a entrada de faixas e bandeiras. E olha só, a recomendação é para que as pessoas venham com transporte público, porque a partir de amanhã até a terça-feira de carnaval haverá um esquema especial de bloqueios de trânsito aqui nesta região, feito pela CET. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda. E depois de uma maratona de 16 horas de negociações, a cúpula de paz para a Ucrânia chega a um acordo de cessar fogo. Os líderes da Alemanha, França, Rússia e Ucrânia passaram a noite no Palácio da Independência, em Minsk, a capital de Belarus. O presidente russo Vladimir Putin anunciou um acordo sobre as questões principais. Ele informou que o cessar-fogo começa à meia-noite de sábado para domingo e que em seguida serão retiradas as armas pesadas dos dois lados. A Organização para a Segurança e Cooperação da Europa deverá monitorar o cessar-fogo. A chanceler alemã Angela Merkel disse que Putin pressionou os separatistas pró-Moscou a concordar com o fim dos confrontos. O presidente francês François Hollande afirmou que ainda falta muito trabalho até que se chegue à paz na região. Ainda não foi acertado o status das regiões separatistas. Existe a expectativa da criação de uma zona desmilitarizada. A Ucrânia e os países ocidentais querem fechar imediatamente a fronteira entre Ucrânia e Rússia, por onde os separatistas recebem o apoio militar de Moscou. Os dois líderes separatistas que foram a Minsk indicaram que apoiam o acordo. Eles disseram que o plano prevê reformas constitucionais que vão proteger a população do leste da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, declarou que seu país vai ser sempre um Estado único. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, anunciou um acordo para que a Ucrânia receba uma assistência de 17 bilhões e meio de dólares em 4 anos, dentro de um pacote mais amplo de 40 bilhões de dólares. O cessar-fogo poderá encerrar a crise que dura 10 meses e já provocou mais de 5 mil mortes, a maioria civis. Enquanto as negociações prosseguiam em Minsk, 10 civis e 2 soldados morreram no leste da Ucrânia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Por que é que as pessoas se suicidam? É uma boa pergunta que 2 professores suíços da Universidade de Zurique responderam de um jeito inesperado. As pessoas se matam porque perderam o emprego. O estudo que eles fizeram prova que o suicídio aumenta durante os momentos mais graves das crises econômicas. Os números da Organização Mundial da Saúde já são meio assustadores. A OMS diz que 804 mil pessoas em todo o mundo se suicidaram em 2012, quando foi feito o último levantamento. Os 2 professores de Zurique acreditam que dentro desse número, 45 mil pessoas se mataram porque estavam desempregadas. Numa conta arredondada, é um suicídio por desemprego para cada 18 pessoas que se matam por outros motivos. Existem alguns dados curiosos. Nesse tipo de suicídio, homens e mulheres são vítimas numa proporção muito parecida. E as pessoas com mais de 60 anos se matam tanto quanto as pessoas que são bem mais jovens. A relação entre suicídio e desemprego é meio que óbvia. O cidadão que era rico deixa a vida para não cair na pobreza, e quem gera pobre não quer cair na miséria.
A autoestima do suicida está em frangalhos. Os levantamentos dos dois acadêmicos não citam o Brasil. Eu suponho, então, que o brasileiro se suicida por motivos menos econômicos. Nas estatísticas mundiais, o Brasil não tem uma taxa alta de desemprego. Mas, proporcionalmente, o Brasil é o 8º país do mundo em suicídios. Segundo a OMS, foram 11.800 mortes em 2012. E foram 3 vezes mais homens do que mulheres. Os países que têm as maiores taxas de suicídio por 100 mil habitantes são pela ordem: a Índia, a China, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. Eu procurei saber, mas não encontrei, qual é a relação entre suicídio e o amor traído, entre o suicídio e a dor de cotovelo. Mas com certeza deve ser um tipo de morte bem mais comum do que a gente pensa. É assim que o mundo gira. Boa noite. Veja este dado: dengue cresce 171% em São Paulo. Para a Secretaria Municipal de Saúde, entre os motivos do aumento dos registros estão o calor e o armazenamento de água em baldes e recipientes destampados, que aumentou por causa da falta d'água. Nas 4 primeiras semanas do ano, já foram confirmados 220 casos em São Paulo. No ano passado, foram 81 casos confirmados. Até agora, não há óbitos, mas um caso ainda está sob análise. No mapa da incidência, as áreas mais escuras são as mais afetadas até agora. A maior parte está concentrada na Zona Norte, bairros como Limão, Jaraguá, Brasilândia e Mandaki. No ano passado, a região mais afetada foi a Zona Oeste, bairros como Jaguaré e Rio Pequeno. O aumento tão acentuado do número de casos de dengue já preocupa as autoridades em um ano que começa com a redução da demanda de água em várias regiões da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a prática de armazenar água pode ser uma das razões para essa alta. A gente sabe que na região norte é a região de maior condição de falta de água. Então, pode ser de fato que isso se relacione com o aumento da taxa de incidência. É direito da população se defender contra a falta d'água. O armazenamento da água pode ser bem feito. Isso é a grande questão que a gente tem que divulgar. Então, qualquer que seja o recipiente, vede o recipiente. Para tentar combater a dengue, a Secretaria tem feito algumas ações em conjunto com a Defesa Civil. Os centros de saúde agora têm 24 horas para notificar a pasta de casos suspeitos. Em 72 horas, agentes visitam a região onde o paciente mora para fazer um bloqueio do mosquito em um raio de 300 metros. Além disso, as equipes de saúde estão revendo o treinamento para identificar melhor os casos. No ano passado, um menino de 6 anos que estava com dengue morreu após ter sido diagnosticado com virose em uma ama no Jaguaré. Nós começamos hoje com os diretores clínicos dessas postos de atendimento, públicos e privados, os diretores, no sentido de mobilizá-los a entender um adequado manejo do caso de suspeita de dengue. Mesmo precisando de algumas reformas, o velódromo de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, é a melhor opção para aqueles que desejam praticar o ciclismo de pista, modalidade que, além de ser olímpica, é muito radical. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Na cidade vizinha de Caieiras, nós temos um velódromo de cimento que este ano completa 13 anos de funcionamento. Criado em 2003 para os Jogos Regionais do Interior, a estrutura abrigou uma série de competições de ciclismo de pista na década de 2000. Caieiras tinha uma equipe de ciclismo e, enquanto durou a parceria Prefeitura com Federação Paulista de Ciclismo, vários atletas foram revelados oriundos da escola de ciclismo. Foram aí diversos campeonatos, tivemos algumas vitórias aqui. E era equipe forte, não era uma equipe fraca, não. O declínio veio no final dos anos 2000. A federação veio, começou a trabalhar, aí deu alguns pepinos, a federação saiu. Falta de verba e outros interesses da prefeitura fazem parte deste processo. O velódromo faz parte de um contexto maior, inclusive de um ecoparque na cidade. O plano do governo municipal é exatamente fazer um trabalho conjunto, assim como a existência do ecoparque, também melhorias no entorno. O velódromo faz parte desse entorno. Projetos ainda sem prazo de entrega, mas toda crise tem seu lado positivo.
Hoje o acesso ao velódromo é sem burocracias. Depois que nós retomamos o velódromo, o atual prefeito deixou isso aqui aberto para todo mundo, desde que sigam as regras. E nessa brincadeira a gente está resgatando a credibilidade do velódromo sem ter nenhum órgão atrás da gente. As regras são básicas. Há que se manter o local limpo, respeitar os demais atletas e pedalar de capacete. Você pode vir andar de aro 20, mountain bike, híbrida, só que a bicicleta ideal e oficial é uma pisteira, que é aquela bicicleta de pneu fininho, sem freio e catraca fixa. A elite chega a atingir velocidades que o cidadão comum duvida. Chega a atingir aqui 70, 80 por hora. Ou seja, se o seu companheiro na frente cair, você vai cair com ele. E o cara que vem atrás não tem espaço para frear. Então, é interessante e radical. É uma adrenalina fechada no concreto. Ainda que precisando de uma reforma, o velódromo está em boas condições de uso e limpo. O concreto tem alguns buracos e pelas filmagens fica evidente a trepidação. Mas quem pedala sabe, ainda que precário, o velódromo é uma mão na roda. Traz pra gente um ganho de giro maior, na verdade, né? Então a gente passa aqui uma hora e meia treinando somente o giro mesmo com a bicicleta, sobe um pouquinho de marcha, desce, dá uns tiros um pouco mais longos. Acho que isso aqui traz muito valor para a cidade e para o esporte também. O Velódromo Municipal de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, conta com iluminação e fica aberto todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Ao autorizar grafite em importante espaço do patrimônio histórico de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad desencadeia um polêmico debate sobre os limites da arte de rua. Hoje entrevisto o arquiteto urbanista Lúcio Gomes Machado, professor de História da Arquitetura e do Design da FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, grafite já foi chamada a arte de todos para todos. É arte de rua, meio de comunicação, sem delimitação de espaço, conteúdo e forma. O senhor concorda? É um pouco mais complicado que isso, né? Porque é claro que todo mundo quer se expressar, cada vez mais nós estamos no mundo da imagem e aparentemente essa seria a forma ideal para exprimir as suas tendências artísticas. Mas a gente precisa ver que o espaço público, ele é de todos e, portanto, não é de uma pessoa, por ser de todos, não é de ninguém e menos ainda de algumas pessoas. Então, é preciso que tenha critérios de saber quem faz o quê em que lugar. Se a gente faz uma vista do que tem de grafite, agora 23 de maio virou o maior painel de grafites que nós temos aí no Brasil, pelo que parece, a gente vai ver que tem coisas muito elaboradas e coisas infantis, ou mesmo toscas, né? Então, não tem sentido você deixar, e a maior parte é tosco, né? Não é de boa qualidade. A arte não é uma coisa que não tenha critérios. Tem critério, tem história, tem crítica, tem teoria, né? E se a gente multiplica a arte mal concebida ou pobremente concebida, você está deseducando as pessoas e não educando as pessoas, né? Como paralelo, a própria prefeitura tem um departamento na Secretaria da Cultura, o Departamento de Patrimônio Histórico, que é responsável por determinar em que praças e que esculturas podem ser colocadas. Quer dizer, não é qualquer pessoa que você pode fazer uma escultura e põe na praça na frente da sua casa. Existe uma regulamentação para a escultura, para a escolha das peças. Exatamente. Um critério para isso, de seleção. Então, é concurso, não, é o quê? Ou é o gosto do fiscal de plantão? Infelizmente, não é bem... Bom, no Departamento de Patrimônio Histórico tem gente muito qualificada, são arquitetos altamente qualificados, estudiosos, etc., e tem um setor específico para isso. Eu acho que poderia ser feito uma coisa semelhante para grafite, né? Seria um critério mais... Uma regulamentação. Uma regulamentação, podia ser feito, como é uma coisa efêmera,
um espaço, um concurso anual, mensal, semestral, escolhendo quais grafites vão em que lugar. E alguns vai para a escola, aprende um pouco mais e depois pinta. Como é que o senhor entendeu, depois dessa sua explanação, a reação do prefeito Fernando Haddad, entendendo que aqueles que reagem contra o grafite em determinados espaços de São Paulo, que isso aí é uma atitude muito conservadora, uma falta de entendimento, que o grafite é uma coisa favorável à cidade. E é preciso nós estarmos sintonizados com o momento atual, ele usou até a expressão contemporaneidade. Mas isso eu acho um mau entendimento, eu acho que não estudou bem esse pedaço da lição, né? Ele é um economista importante, mas ele tem colegas da universidade que estudam arte urbana, história do urbanismo, paisagem urbana. Ele vai ver que a coisa não é bem assim. Ele devia atravessar a rua exatamente em frente da faculdade dele. Há gente muito qualificada nisso, até nem a minha área específica. Mas na gestão passada, que foi muito combatida e muito polêmica, houve a questão da paisagem urbana, da cidade limpa. Todo mundo, não, eu quero ter meu cartaz porque é minha liberdade. Quando se tirou, viu que todo mundo tinha liberdade igual, todo mundo tinha um padrão semelhante de aparecer e a cidade ficou muito melhor. E fez uma diferença brutal. Qualquer pessoa que visita São Paulo sabe que é diferente hoje do que já foi, né? Agora, o agravante é ter sido feito num patrimônio histórico, tombado. Aí é interessante nós falarmos isso, porque quando eu preparava a nossa entrevista, eu vi muitas reações, entre elas também a sua, sobre o patrimônio histórico, e vi também, né, pessoas que falavam das grandes cidades do mundo, né, e falavam o Arco do Triunfo, o Muro das Lamentações. Teve muita ironia. Lembrando edificações, patrimônio histórico de outros países que parece que são intocados. Ninguém ousa escrever ali, fazer alguma coisa. Então entra essa indagação. Por que aqui seria diferente? Eu acho que aconteceu um acidente de percurso que é o seguinte: aqueles arcos, eles não são um monumento como a gente está acostumado a ver. Não é uma igreja, não é uma catedral, não é um templo grego, não é um palácio, não é um paredão qualquer. E o que tem valor nele é a técnica de execução. E é uma coisa que a maior parte das pessoas não está sintonizada, de valorizar o conhecimento técnico. E o conhecimento técnico artesanal, que era o caso dos artesãos e imigrantes que fizeram aquele muro. Então, isso faz parte de todos os nossos preconceitos contra a mão de trabalho manual, etc. Mas houve uma virada importante na questão do patrimônio no Brasil, quando se ampliou o critério de, além das coisas excepcionais, onde tinha algum fato histórico, alguma obra de um arquiteto importante, algum espaço urbano significativo, tombar ou proteger também edifícios industriais, pontes, a Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes e também um muro feito por artesãos, que significa um momento muito importante da cidade de São Paulo, quando ela passou da cidade de Taipa para a cidade do tijolo, né, que mudou completamente a figura da cidade. Então, essa riqueza, ela não é muito difundida. E eu acho que é por aí que houve o mau passo. Talvez um equívoco. Eu acho que foi um equívoco. E o senhor acha que pode reverter isso? É claro. É possível? Tem que reverter. E, além do mais, agora ficou patente que não só pintaram os grafites, como todo mundo que foi lá prestar atenção agora, e viu que há um tempo atrás tinham pintado de cor-de-rosa os tijolos. E de amarelo o gradil, o guarda-corpo. Quer dizer, pede opinião para quem sabe. Tem gente capacitada para isso. Lá mesmo, né? Na própria prefeitura. Nós temos uma instituição da própria prefeitura para isso. Agora, professor, saindo, né, desse universo do grafite, desse debate, hoje é um dia em que estamos todos mais tristes. Exatamente. A perda da Tomi Otaki, né, que faz parte da vida da cidade, a marca do talento da Tomi Otaki, né, em São Paulo. Eu que aos 101 anos, né, ela faleceu. Eu queria ouvir do senhor assim, a importância da Tomi Otaki para a nossa cidade, para a arte, para o Brasil. Ela faz parte dessas nossas dezenas e dezenas de comunidades de imigrantes que constituíram a cultura paulistana, né? Fundamental. Os italianos no nosso muro, mas agora
a Tomi como artista. E ela tem um valor fantástico da eterna juventude, né? Ela até não acompanhei os últimos dias dela, mas eu tenho certeza que no último dia ela criou alguma coisa diferente do que ela tinha feito na vida inteira. Queria sair do hospital para continuar trabalhando. Pois é, e ela já teve algumas vezes doente, etc. Mas ela tem, a cada fase da vida dela, ela renova tudo e começa tudo outra vez. E eu acho que a gente, já que está falando da cidade, eu acho que seria interessante a gente chamar atenção para os objetos na cidade que ela fez. Não é só a pintura de colecionadora que está em museu. Então, quem está passando pela 23 de maio, por favor, veja uma escultura, espaço, que ela proporcionou à cidade, que é maravilhosa. Na cidade universitária há uma escultura muito interessante dela. Há várias, essa que está exatamente sendo mostrada no vídeo agora. Então, ela é uma pessoa que contribuiu para a riqueza da paisagem urbana em termos de arte contemporânea, porque a gente tem muita coisa de décadas passadas, mas pouca coisa contemporânea. E a contribuição dela é fundamental. Muito obrigada, professor. Obrigado pela acolhida. Agradeço. Eu que agradeço. Gabriel. A seguir, os gols da classificação do Corinthians na Libertadores. E o céu fica laranja em cidade da Espanha. Explosão em fábrica de produtos químicos espalha nuvem que assustou a população. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose. Por isso, a partir dos 40 anos, é recomendado que toda mulher já faça a reposição de cálcio. E para isso, você tem Calcitran, um potente repositor de cálcio que repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil, devido à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Não troque Calcitran por qualquer outro cálcio. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose. Por isso, a partir dos 40 anos, é recomendado que toda mulher já faça a reposição de cálcio. E para isso, você tem Calcitran, um potente repositor de cálcio que repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil, devido à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Não troque Calcitran por qualquer outro cálcio. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose. Por isso, a partir dos 40 anos, é recomendado que toda mulher já faça a reposição de cálcio. E para isso, você tem Calcitran, um potente repositor de cálcio que repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil, devido à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Não troque Calcitran por qualquer outro cálcio. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o Corinthians confirmou a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O time, comandado por Tite, jogou o suficiente para seguir adiante, Celso Cardoso. Estela, não foi a melhor performance do time na temporada. Talvez até por causa da boa vantagem construída no primeiro jogo. Um empate que mantém elevado o moral da equipe, que agora briga com São Paulo, São Lourenço e Danúbio no Uruguai na fase de grupos. Depois de construir uma boa vantagem em casa, o Corinthians foi até o estádio Palo Grande, em Manizales, enfrentar novamente o Once Caldas e Elias abriu o placar com um golaço. O
Os colombianos empataram noutra bela jogada. Arango deixou Fagner para trás e chutou no canto de Cássio. Final, Once Caldas 1, Corinthians classificado também 1. Quando nós viemos e nós nos preparamos, o Elias está aqui, nós sabíamos desse grau de dificuldade enorme que era esse início e essa primeira etapa. E com jogos importantes de Paulista e com clássico no meio. Então agora a gente vai respirar sim, vai tentar voltar para dar uma recuperada, inclusive física, de alguns. Mas o jogo do Corinthians com o São Paulo pela Libertadores acontece já na próxima quarta-feira. Será um jogaço, né, Celso? Depois do Carnaval. Quarta-feira de cinzas, Estela, portanto, nada de folia para os dois times. São Paulo que ontem, pelo Campeonato Paulista, ficou no empate com o Santos na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, os ataques de Santos e São Paulo pararam nas mãos dos goleiros Vanderlei, santista, e de Rogério Ceni, São Paulino. O destaque da partida ficou para a sequência de Rogério Ceni aos 31 minutos, com 2 defesas espetaculares após finalizações de Marquinhos Gabriel e Renato, evitando assim que o placar se movimentasse. Final, Santos 0, São Paulo também 0. Rogério Ceni que fez umas defesas, né, Celso? Foram defesas importantes. Alguns até se lembraram de Rodolfo Rodrigues, goleiro uruguaio que defendeu o Santos. Teve uma sequência de 5 defesas numa partida do Santos contra o América de Rio Preto. Não dá para comparar essa defesa do Rogério com as defesas do Rodolfo Rodrigues. Mas, sem dúvida, foi o grande nome do jogo e é nome primordial para o São Paulo nesse confronto com o Corinthians, quarta-feira, pela Libertadores América. Um jogo de placar 0-0, mas que foi um belo confronto. Sim, ali, foi né? bem movimentado e tal, e agora já dá para projetar o que vai ser Corinthians e São Paulo na próxima quarta-feira. Tem a rivalidade dos dois times em campo, tem a rivalidade extra-campo envolvendo diretoria e tem também o fato de ser o primeiro confronto entre as duas equipes numa Libertadores América. Que vão se enfrentar várias vezes esse ano, provavelmente 11 vezes. Sim, mas esse confronto de quarta-feira é um dos mais especiais. É verdade. E o Palmeiras finalmente voltou a vencer pelo Campeonato Paulista. E o melhor, sem levar gols. O time comandado por Oswaldo Oliveira venceu na estreia, mas havia perdido os 2 últimos jogos para Ponte Preta e Corinthians, ambos em casa. Ontem, jogando novamente no Allianz Parque contra o Rio Claro, houve a reconciliação com a vitória. Veja os gols. Alan Patrick entrou na área e cruzou para Cristaldo, que chutou de primeira e abriu o placar. No segundo tempo, Zé Roberto aproveitou o novo passe de Alan Patrick e marcou o segundo gol da partida. E aos 37 minutos do segundo tempo, Rafael Marques fechou o placar e garantiu a vitória do Palmeiras. Final, Palmeiras 3, Rio Claro 0. River Plate da Argentina é o novo campeão da Recopa Sul-Americana. O campeão da Copa Sul-Americana ficou com o título ao derrotar o rival São Lourenço, atual campeão da Libertadores da América. Veja o gol. Depois de vencer o São Lourenço no primeiro jogo da final por 1-0, o River Plate repetiu o placar na noite desta quarta-feira e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. Carlos Sanches, que havia feito o gol da vitória na outra partida, marcou novamente, garantindo 1-0. Esse foi o primeiro título da história do River na Recopa. Anderson Silva é flagrado por doping mais uma vez. A situação do lutador brasileiro está ficando cada vez mais complicada. O terceiro exame antidoping realizado em 31 de janeiro, após a luta contra o norte-americano Nick Diaz, também deu positivo. As informações foram apuradas pelo site combate.com através de fontes ligadas à UFC, mas o resultado oficial do exame ainda não foi divulgado pela Comissão Atlética de Nevada. O primeiro teste antidoping feito por Anderson Silva no dia 9 de janeiro já havia apontado o uso de 2 esteroides anabolizantes. O segundo teste, no entanto, realizado no último dia 19 e divulgado na semana passada, deu negativo para todas as substâncias proibidas. Agora, com um segundo resultado positivo, torna-se inviável a absolvição do atleta. Ele pode pegar de 9 meses a 2 anos de suspensão. Anderson ainda não se pronunciou a respeito do caso. É um triste fim para o Anderson Silva. Suspensão complicada, né, por causa da idade dele. Exatamente. Né? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, fique bem. E é com você, Gabriel.
Explosão em fábrica de produtos químicos na Espanha tinge o céu de laranja. Uma enorme nuvem se espalhou e assustou a população. O acidente ocorreu numa fábrica de Igualada, a 60 quilômetros de Barcelona. A explosão teria sido causada por 2 elementos químicos, ácido nítrico e cloreto férrico, que entraram em contato quando eram descarregados no armazém da empresa. 3 pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil decretou o primeiro nível de alerta e aconselhou os 35 mil habitantes da região a permanecerem em casa. Estradas e ferrovias ficaram interditadas. O chefe dos serviços de emergência afirmou que, apesar da visão assustadora, a nuvem pode causar irritação, mas não é tóxica. A ordem de confinamento foi parcialmente retirada, mas idosos, crianças e grávidas foram aconselhados a permanecer dentro de casa. Índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central mostra que o Produto Interno Bruto de 2014 diminuiu 0,15%. O IBC-BR é considerado a prévia do PIB. Este é o pior desempenho da economia brasileira, segundo o índice, desde 2009, quando o IBC-BR teve uma retração de 1,25%. Os números definitivos sobre o PIB só serão divulgados no próximo mês pelo IBGE. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 11h30 da noite, visite a cidade histórica de Ouro Preto com o Hoje Tem.